Sejam bem-vindos, cartos maluquinhos, cartos doidinhos. Eu sou o Patinhas, vou estar trazendo as dicas para lateral para a rodada 23, uma rodada polada com poucos jogos aí. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao Cartologia. A nossa meta aqui é sempre trazer as melhores análises diferenciadas para você poder fazer a melhor escalação e garantir uma gastrite pautada em números. Para você que já está aqui, já é cartológico, curte carteirinha, já sabe o esquema, curte, comenta aí qual lateral que você está pensando, compartilha com seus amigos e ajuda a gente a chegar na meta dos 2.000 inscritos. Tá chegando, tá chegando. Confere a gente no Insta também, no @cartologiafc, e no nosso Telegram, que a gente divulga todos os slides, tudo 100% grátis, não tem plano de sócio, de um cartoleiro para o outro. Cara, quais vão ser nossas dicas seguras aqui? Vai ser o Calegari e o Vinha, tá? Eu sei que o Vinha você já pode ficar surdando, meu Deus, não é nem certeza que ele joga, para de ser assim. Até que a gente vai estar de olho nas notícias, mas se ele jogar, é uma das melhores oportunidades que a gente vai ter aí. E o nosso menino Calegari, o menino que, pô, se tem uma certeza na vida é que o Raul e o Calegari vão desarmar tudo que eles podem. Beleza? Antes da gente comentar os próximos nomes, vamos estar falando aqui do nosso mapa do confronto. Como que funciona o mapa do confronto? Quanto mais para a direita ali, melhor a média de pontuação cedida pelo adversário dele na rodada. Quanto mais para o alto, maior a média de execução feita por aquele time. Então a gente quer um time que esteja mais pro alto, mais para a direita possível. E aí é o que a gente chama da zona verde, que a posição é boa, o confronto é favorável. Fato é que os dois nomes que a gente poderia acessar aqui são confrontos que não valem, rodada complicada. Mas por isso que a gente também vai estar buscando o nosso glorioso Mina Palmeiras, que está aqui numa zona verde. A gente vai estar conversando sobre o Santos. Eu acho que aí tem dois nomes no Santos que se exaltam muito, que é o glorioso Madison, que se só joga quando o Marinho não joga, e o Felipe Jonathan. Só que acontece que também o histórico desses caras em casa não é muito favorável. Mas vamos tentar acessar essas peças sim. Santos que tem disparadamente um dos melhores confrontos aí. Tranquilo? Acho que um nome que a gente vai estar evitando, que seria o que talvez ficasse mais na mente das pessoas, vai ser o do glorioso São Paulo, que tem o confronto mais complicado possível aí. O Bahia dentro de casa tem amassado os seus laterais no histórico recente. Tranquilo? Vamos então aqui para as nossas dicas. A primeira que a gente vai estar falando é do nosso glorioso Calegari. Como que funciona aqui? A gente olha o raio-x do ponto de vista quem foram os melhores laterais mandantes jogando contra o Bragantino nos últimos jogos, e a gente olha quem foram os melhores laterais que mandaram bem pelo Fluminense, quando o Fluminense jogou dentro de casa, tal que é o que está acontecendo. Se a gente olhar no passado recente, a gente tem o Orejuela fazendo gol aqui, a gente tem o Nicolas com 5.4, a gente tem o Arana com 8.5, o Gabriel Dias com 9.3. Fato é que a média recente cedida, em que a gente dá muito mais peso para as rodadas recentes para as rodadas anteriores, está com 3.7, sendo que uma média geral de 3.3, seja uma boa média geral cedida também. Se você olhar no nosso mapinha aqui, o Fluminense está namorando a zona azul aqui, você pode falar que ele está no meio a meio, tá roxinho, tá roxinho. E o nosso Fluminense, que no passado não tem tido tão boas pontuações, algumas estouradas, assim, você vai falar, pô, mas o Danilo Barcelos aqui, cara, teve gol e assistência, o cara fez abaixo dos 13 pontos, então não é tipo nada tão brilhante assim também. Fato é que quando o nosso Calegari estava em cena, era absurdo a garantia, a segurança de pelo menos mais de 4 pontos, apesar da média recente executada estar 1,94, tem um histórico muito bom de laterais aqui pelo nosso time do Flu. Se você olhar o radar, Patinhas, o que é o radar? Me explica rapidinho. Eu explico rapidinho. O radar funciona assim. Se você olhar esse polígono azul aqui, ele representa o potencial de execução, no caso aqui do Fluminense. O que isso quer dizer? Dependendo de qual círculo ele ficar aqui do nosso radar, como por exemplo a assistência está aqui em 220, significa que os laterais do Fluminense executam 220% mais assistências do que a média do campeonato. Se você olhar o polígono laranja, representa o potencial cedido. Aí quando a gente olha o Bragantino, se você olhar o Bragantino aqui, está batendo também perto de 210, 220 aqui, mais de 200% acima da média do campeonato em gols cedidos. Por isso, quando a gente pega esse match, tem uma oportunidade muito forte de execução e cedido para assistência e gols, que é o fato da gente estar buscando aquele lateral goleador. Mas, ainda assim, o Bragantino cede acima da média desarmes, o que casa muito com o nosso menino Calegas, que também gosta de sofrer bastante falta. Fato é, talvez finalização não tenha sido o maior destaque aí do Fluminense. Se a gente olhar o nosso menino Calegari, zona do Olimpo, o que é a zona do Olimpo, Patinhas? Aqui você vai ver em preto a média dele nas rodadas do campeonato, a linha vermelha mostra a média dos laterais do campeonato e a linha verde mostra a média dos top 30 laterais do campeonato. Quando o cara está acima dos top 30, a gente chama ele de um deus da posição, falando que ele está no Olimpo. O nosso menino Calegari ficou muito tempo sem jogar, pegou Covid, teve as complicações lá, mas já voltou, tá desarmando de novo.
é uma das melhores peças que a gente tem aí, está no Olimpo. Esse gráfico da direita mostra o quanto que ele faz de ponto por cada um desses scouts por jogo. Então a gente tenta dar uma balizada para não pegar o cara que mandou 28 desarmes na primeira rodada e depois não fez mais nada. Fato é que o nosso menino Calegari hoje está na média 3,75 desarmes por jogo, é uma média muito alta, quase chega ali aos pés do nosso glorioso Raul do Bragantino. Confere aí o vídeo de meio campo que a gente colocou dele. E tem sofrido bastante falta acima da média. Se a gente olhar o radar, são duas coisas que o Bragantino tem cedido bastante, então tem a oportunidade de potencializar essa performance aí do Calegari. Do ponto de vista aqui embaixo, em que a gente vai olhar as principais falhas defensivas, você vai ver que ele tem cometido mais falta do que o normal. Mas, porque a média do campeonato é cometer 0,5, uma falta por jogo, ele tem cometido mais de uma falta por jogo. Mas, ainda assim, se você olhar o balanço entre falta cometida e falta sofrida, ele tá positivo, que isso que importa aqui. Também tá acima da média de finalização, apesar de não ser esse o confronto. Eu sei que você vai ficar bolado com uma coisa. Patinha, você acabou de falar que a melhor coisa aqui é gol assistência. O maluco nunca fez gol, nunca fez assistência. Por que você tá falando pra colocar esse cara? Porque a gente não põe o Danilo Barcelos. Porque eu vou estar buscando uma dica mais segura. Eu acho que se você estiver indo na ousadia e alegria, você pode tentar acessar outras peças que têm características mais ofensivas, igual o Igor Junião, o Danilo Barcelos. Não sei exatamente qual que vai ser o titular ainda junto com o Calegari. Mas, do ponto de vista seguro, tranquilidade, você botar no banco, é o menino Calegas. Depois, a gente vai estar acessando a nossa gloriosa peça aqui do Palmeiras, o Vinha. Cara, como que é o passado recente do Atlético Paranaense aí, cedendo pontos, tá? Você vai ter um Caju com 2.6, talvez não muito bom. Mas depois, cara, você vai ter um Heitor com 10, duas assistências, Dudu 6.3 e Patrick 7.7. Apesar da média recente estar baixa, porque às vezes Caju, a média geral é de 4 pontos cedidos. Ou seja, tem uma oportunidade muito forte aí pro Palmeiras. No passado recente, o Palmeiras tem sofrido muito com a Covid aí. A gente vai ficar de olho nas notícias do Vinha. Mas, cara, o Vinha tem sido soberano atuando aí pelo Palmeiras, sendo que a última maior pontuação dele aí foi na 19ª rodada, fazendo 12.4. Média recente executada do Palmeiras está em 7.04. Claro que teve uns SGs que deu uma enviesada aí, mas ainda assim atuando muito bem. Tá numa fase fantástica, é uma peça para a gente acessar. Se a gente olhar o radar, a gente tem matches verdes, ou seja, execução excedida acima da média. Faltas, desarmes e assistências, que é o Vinha representado por scouts, com mais dificuldades em gols e finalizações. Então, por isso, tome mais cuidado se você está pensando que você vai ver um gol vindo de um lateral do Palmeiras. Nosso Vinha hoje está tá no Olimpo, partiu do zero e hoje está aqui atuando entre os deuses da posição. 4.2 desarmes por jogo, simplesmente absurdo, e tá hoje quase 3 vezes acima da média de assistências, que é o que a gente tá vendo aqui que tem oportunidade nesse jogo. É um cara que tem errado muito fácil, então você já pode ficar um pouco mais bolado aí, talvez você veja até um -1 aí vindo só de passes errados, mas tem feito bem pouca falta, ainda tá até positivo se você olhar no balanço, apesar de ele não sofrer tanta, e sem nenhum cartão amarelo. Lembrando que sempre aqui a gente leva em consideração o local de jogo, então no caso aqui, ó, se a gente olhar no nosso mapa do confronto, a gente tá vendo que o Palmeiras vai jogar dentro de casa, então a gente só pegou as pontuações do Vinha jogando dentro de casa. Por quê? Ainda assim, esse ano, apesar de não ter torcida, a gente vê que muda bastante o perfil de um jogo pro outro. Tá? Depois, cara, a gente vai estar acessando uma peça do Ceará aqui, uma peça muito consistente, que é o glorioso Bruno Pacheco, que não costuma negativar fora de casa. Se a gente olhar aqui que o Vasco tem cedido, não tá tão bom assim. A média recente tá até legal. Se você olhar aqui da rodada 8 até a 12, você vai ver que teve, mais complicado. Matou mais aí os gloriosos laterais que foram lá jogar contra o Vasco. Mas nas últimas acabou cedendo bem. Felipe Luiz 3,5, Marcos Rocha com 6,3. Do ponto de vista do Ceará, você vai ver que tem uma prevalência muito forte recente do Bruno Pacheco. Tem atuado muito bem. Fez 8,8 na 14ª rodada, 4,3 na 17ª. E hoje você vai ter um Ceará executando acima da média e um Vasco cedendo acima da média. Então tem um match muito forte de oportunidades para a gente ver o nosso glorioso Ceará. Fato é que o radar é complicado. Quais são as principais oportunidades que a gente vai ter aqui? Falta sofrida e do ponto de vista do Vasco, o Vasco cedendo muito desarme e falta finalização para fora. Eita. Sabe quando vem aquele espirro, esse vou, não vou, mas não fui. Se a gente olhar o glorioso Bruno Pacheco, o gráfico tá caindo, mas ainda assim tá na zona intermediária, não tá numa zona vermelha, quem sabe agora que ele consegue alavancar. Fato é que ele tá com uma média de 3 desarmes por jogo. Se você olhar aqui, o Vasco tá cedendo quase 40% de desarmes acima da média do campeonato para laterais visitantes. Tem sofrido bastante falta, que se você olhar o Vasco também cede, falta acima da média. Opa! E
tem feito as suas assistênciazinhas, que pode ser uma pontuação maior, apesar dele não ter tanto assim, cara. A gente olhou o Vina, ele tá com uma média de quase uma assistência a cada 5 jogos. Aqui a gente já tá falando de uma assistência a cada 10 jogos. Bem mais complicadinho você olhar aqui. Fato é que nos pontos onde ele manda bem, é os pontos onde o Vasco cede mais, por isso tem uma oportunidade muito forte aí, e é um dos caras que mais tem mandado bem pelo Ceará. Fato é, tem errado bastante passe também, tá na média dos 8 pontos lá. Tem cometido quase o mesmo número de faltas que você espera da média do campeonato e não tem tomado nenhum cartão amarelo jogando fora de casa, por isso uma das dicas seguras aí, acho mais seguro do que você olhar o par dele, que é o Samuel Xavier. Depois aqui a gente vai estar buscando alguém contra o Santástico, exato. Fato é, cara, todo time que é muito ofensivo, marca muito mal. Essa regra é quase unânime. E o Santos tem feito isso. Olha o passado recente do Santos aqui. Da 12ª rodada pra cá, sempre teve um zagueiro visitante que fez mais de 7 pontos. Gabriel Dias, 11. Orejuela, 7.2. Dudu, 7.9. Nino Paraíba, 7.8. Fato é que o Santos tem uma falha de marcação muito forte. E também porque ele tem cedido muitos desarmes, porque tem uma equipe de ataque aí que cede muitos desarmes. Se a gente olhar a média recente, tá até abaixo do que é a média total, mas ainda assim é uma média bem alta. Se a gente olhar do lado do esporte, a gente vai ter já uma sobrevalência aí de alguém que tá mandando melhor do que não mandava no geral. Se a gente olhar da 10ª à 14ª, você ficaria bolado. Melhor aí foi o Sander com 2.2. Mas nos últimos 2 jogos, a gente já vai ter um Luciano Juba aqui fazendo 4.4 e o Patrick 7.1. Olha o Patrick em especial aqui no histórico dele jogando em casa. Já fez os seus 11.1 também na 7ª rodada. O fato é que a média recente executada do glorioso Sport está em 4.87, uma boa média recente. Se a gente olhar o radar, muitas oportunidades. O Santos cede acima da média. Assistência, desarme, finalização defendida. Finalização defendida batendo quase os seus 70% acima da média. E a gente vai ter uma oportunidade verde para a falta sofrida. Se a gente juntar isso com o nosso glorioso Patrick, ó como funciona. Ele tá numa gangorra meio louca, tá aqui na zona intermediária, que de fato não seria uma das nossas primeiras opções. A gente talvez acessasse mais gente aí de um Corinthians, de um Atlético Mineiro. Mas fato é que a rodada apresenta muita oportunidade pro perfil de finalizador, que é uma das coisas que o cara tem mandado bem. Pra fora, mas tem mandado bem. Tem sofrido bastante falta, que é um dos matches verdes que a gente tem na rodada. E um gol a cada 10 jogos. Quem sabe não é agora que ele volta, apesar do Santos não ter tomado nenhum gol de lateral no histórico recente aí que a gente avaliou. Fato é que tem errado bastante, tem cometido mais faltas. Por isso aqui já é uma dica bem mais ousada. A gente vai ter que estar apostando que o Santos mantenha cedendo para puxar aqui o que é uma média de desarme dele abaixo da média do campeonato, mas o Santos aqui está muito acima da média do campeonato, então pode acabar puxando ele. Por outro lado, tem a oportunidade do Santos também. Aqui é a maior cautela que eu quero falar, beleza? Eu advogo muita cautela. Porque acho que tem um nome que brilha o olho de todo mundo, mas é um nome que notoriamente manda muito melhor jogando fora de casa do que jogando como mandante. Tá? O Sport cedendo como visitante, nada muito brilhante. Você vai ter o Mateuzinho 5.8, o Everson 5.4, o Guga 7.8. A média recente cedida vai estar em 6.97, que talvez brilhasse bastante seus olhos. Só que se você olhar do lado do Santos, vai faltar aquele brilho. Um dos melhores seria o Maddison, tá? Por quê? Porque o Maddison não joga como lateral, ele joga como ponta. E o Felipe Jonathan, nos últimos jogos, e acentuado pela Covid, tem atuado no meio-campo. Significa que a gente não consegue prever muito o comportamento dele histórico, que era quando ele estava jogando como lateral. Se a gente olhar o radar tem uma excelente oportunidade de finalização. Por isso a gente tem que buscar um meia mais finalizador. E aí, novamente, seria muito legal se a gente tivesse o Maddison para poder acionar aqui. Mas, do ponto de vista de execução, o Santos tem executado muito gol e desarmes acima da média do campeonato. Se a gente olhar isso e juntar com o Felipe Jonathan, o menino tá no Olimpo da posição dele, tem feito mais desarmes que a média do campeonato, tem feito gols, que é o que a gente tem uma oportunidade de execução aqui, e tem finalizado muito. E é exatamente isso que atraiu a gente. A gente viu a média de finalização do maluco contra um time que tem cedido muita finalização. O que me deixa bolado, ele bate mais do que recebe falta. Então, essa diferença aqui tá negativa e a gente já falou de outros caras positivos. E passe também tem errado uns 8 passes por jogos. E tem tomado mais cartões amarelos. Por isso que eu acho que assim, se você for colocar o Felipe Jonathan, abstraia do SG, que não vai ter. Já contabilize -2, vindo de alguma coisa aí. Ou vai ter muita falta em um passe, ou vai ter muita falta em um cartão amarelo. Já pense no -2. Pensa assim, o quanto que o meu Felipe Jonathan consegue fazer acima do -2? Seria, cara, você está pensando num 2.9 mais um 0.8 aqui, ou seja, o cara batendo um 3.7, para bater desse 2.2, 1.7. Acho que você tem que estar imaginando o cara partindo disso e aí, cara, pensar, pô, se ele mandar muito bem um 2,5, e aí você tem que pensar no gol. Então você fala assim, Patinha, só tá fazendo sentido se ele fizer gol. E aí você tem que arriscar,
por isso que ele vai ser uma das nossas dicas mais ousadas aí. Por fim, eu vou só estar falando de um nome que houve discussão interna entre a equipe do Cartologia, mas é um cara que tem mandado muito bem, apesar de ser um dos piores confrontos para ele especificamente. Fato é que o Inter nas últimas rodadas, pela sua fase, está mandando muito mal. Se você olhar da 13ª até a 16ª, é um carrasco para laterais visitantes. Tem matado todo mundo no pau aí. Só que se você olhar no último jogo, especialmente contra o Corinthians, cara, o Fagner e o Fábio Santos eram uma partida espetacular e tiveram muitas oportunidades de desarme. Dá pra gente tentar surfar nessa média de que o Inter mudou e aí as oportunidades tomam pro lado do Atlético Goianiense. Por isso que a média recente cedida pelo Inter tá muito maior do que a média regular. Ao mesmo tempo, quando a gente vai do lado do Atlético Goianiense, a gente tem duas peças bem diferentes. A gente vai ter um Dudu, que é 100% sustentação, é o cara que desarma e só falta, e o Nicolas, que é o lateral com maior potencial ofensivo do campeonato. É absurdo. Então, no histórico recente, quem tem mandado melhor oscila muito entre os dois. Eu acho que está quase empatado com uma leve soberania aqui do Nicolas, mas assim, alguns jogos também foram um desastre, que significa que ser o melhor não quer dizer muita coisa. Se a gente olhar o radar, oportunidades em faltas sofridas, e é um time que vai estar encarando um Inter que cede menos desarmes que a média do campeonato, 25% menos do que ele. Por isso que ainda assim, quando eu falo o nome do Dudu, é com excelentes ressalvas. Fato é que o meu menino veio desde ter uma média de -1 e hoje ele tá trilhando aqui, tá num movimento de alta muito forte, você pode acabar surfando nisso. 2,5 desarmes por jogo, apesar de jogar contra o time que não cede muitos desarmes, mas tem também executado bastante finalização e sofrido muita falta. E isso o Inter tem feito sim acima da média, tem cometido mais faltas do que a média do campeonato, por isso ele pode estar surfando um pouco aí. O que me preocupa muito nele? Apesar das faltas que ele recebe, ele comete mais. Então a média tá negativa e tem errado muitos passes. Para você colocar o Dudu, você só pode colocar ele se você confiar muito na frase o Inter mudou, o Inter tá muito mal, e aí o comportamento passado do Inter não vale tanto quanto o Inter da última rodada. Patinhas, isso é um parágrafo, não uma frase. Eu sei, mas fato é que o Dudu vai ser uma das dicas mais ousadas aqui que a gente vai estar falando, só que ele é um cara muito seguro na pontuação dele, não é um cara ousado tipo Felipe Jonathan que ou faz gol ou vai mandar mal, mas é um cara que vai precisar de um Inter pior do que o Inter naturalmente seria para ele conseguir mandar bem. Então, como que vai ficar o nosso line-up final aqui? A gente vai ter Calegari e Vinha. Vinha a gente faz a ressalva aí que vai ficar de olho nas notícias, como nossa dica segura. As dicas mais moderadas, Bruno Pacheco e o Dudu, que a gente acabou de falar do Atlético Goianiense. E as mais ousadias e alegria, aí os parceiros de confronto vão ser Felipe Jonathan e o Patrick. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, curtam, comentem aí se teve algum lateral que eu não falei. Compartilhe com seus amigos, ajuda a gente a chegar na meta dos 2.000 inscritos. Confere a gente no Insta, no @cartologiafc e no nosso Telegram, que a gente vai divulgar todos os slides 100% grátis. É isso, como sempre, e mais uma vez, vai Cartolinha!